Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer a história do professor e investigador Paulo Vitor Melo, que saiu da Bahia em 2021 para estudar e trabalhar em Portugal. Nesse vídeo, ele relata quais foram os seus principais desafios, fala da sua adaptação, como foi aceito como professor e também dá algumas dicas para quem deseja viver no país. Olá, eu sou Paulo Vitor Melo, sou professor, sou pesquisador de Ciências da Comunicação, integrado ao Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, país em que eu resido há 3 anos. A minha chegada a Portugal, no ano de 2021, tem muito a ver com a necessidade e o desejo também de expandir a minha produção científica, de me articular com pesquisadores e pesquisadoras de diferentes partes do mundo e não apenas do Brasil ou ali da América Latina, que naquele momento ainda era muito concentrada naquela região. E Portugal, além da facilidade, obviamente, da língua, ressalvadas as suas diferenças, mas é um polo de importante produção de ciência e de conhecimento na área das ciências da comunicação. Cheguei em 2021 na Universidade da Beira Interior para um pós-doutorado. Finalizei este pós-doutorado, realizei durante 1 ano, e antes da conclusão desse primeiro pós-doutorado, eu tive a felicidade de ser aprovado para uma bolsa de pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa, que é onde eu estou atualmente, e, ao mesmo tempo, fui selecionado para uma vaga de professor no IAD, a Universidade Europeia. Ainda que, digamos, Brasil e Portugal tenham a mesma língua oficial, que é a língua portuguesa, há várias diferenças. Então, o primeiro desafio que eu tive na chegada a Portugal, um país que eu ainda não conhecia, nunca havia visitado, etc., foi mesmo a questão da língua. Então, eu lembro que nos primeiros meses, nas primeiras semanas, eu sempre me esforçava mais para entender o que as pessoas nascidas em Portugal estavam dizendo. Então, eu me aproximava um pouco mais, ficava mais concentrado, não conseguia, por exemplo, compreender muito o telejornal. Hoje já consigo compreender toda a informação. Então, este foi o primeiro desafio. Esse desafio ele também se materializou um pouco no meu trabalho, no sentido em que eu dei aula na Universidade da Beira Interior e também dou aula aqui em Lisboa, e essas barreiras, essas diferenças entre as línguas, elas também em algum momento aparecem no espaço da sala de aula. Então eu lembro, por exemplo, de um grupo de estudantes que estavam realizando um trabalho e a todo momento eles falavam que iam fazer um trabalho sobre banda desenhada e falavam muito bem sobre o trabalho, empolgados, etc. E quando eles terminaram de falar, eu perguntei, tudo bem, o trabalho me parece ótimo, a proposta me parece interessante, mas o que é mesmo banda desenhada? E foi naquele momento em que eu soube que banda desenhada é como no Brasil nós chamamos histórias em quadrinhos. Sempre que eu recebo uma turma nova, no primeiro dia de aula, com uma turma que eu ainda não conheço, eu proponho alguns pactos com a turma. E um dos pactos tem a ver com a língua. Eu costumo dizer para os meus alunos e alunas que a maior riqueza da nossa língua portuguesa é a sua diversidade. O português falado pelas pessoas que nascem em Portugal e diferentes pessoas que nascem no Brasil, em Angola, Moçambique, etc. Tem muita variação. E isso, para mim, honestamente, a maior riqueza da nossa língua portuguesa. Por outro lado, essa riqueza também traz desafios, o desafio de conseguirmos nos entendermos, de conseguir entender, ou como os portugueses falam, de perceber o que o outro está dizendo. Então eu faço esse pacto e digo para eles o seguinte: se eu falar alguma palavra que vocês não percebam, podem me dizer. E se vocês falarem alguma palavra que eu não entenda, eu também vou pedir que repitam. Outro desafio, inclusive, e que na verdade tem a ver também, eu acho que com o processo necessário de organização prévia para a vinda a Portugal, especialmente para quem planeja trabalhar na área acadêmica, conhecer a legislação e entender se a documentação está adequada, se a documentação que nos certifica no Brasil é válida, é aceita em Portugal. Então, por exemplo, tanto para o processo de seleção para professor, quanto o processo de seleção do pós-doutorado, eu precisava apresentar a comprovação de doutor em comunicação, mais uma certificação de doutor válida em Portugal. Então, ou seja, o diploma que eu recebi no Brasil em 2019, ao concluir o doutorado, ele não é imediatamente aceito em Portugal. É preciso passar por um processo de validação, de reconhecimento deste título, deste grau, como se chama aqui.
Então, eu fiz todo esse processo antes de vir para Portugal e tive o meu título de doutor no Brasil reconhecido também em Portugal a partir de um contato com a Direção-Geral do Ensino Superior. Foi um processo muito simples. O fato da universidade, do programa de pós-graduação em que eu fiz o doutorado no Brasil, ter uma nota alta na CAPES facilitou, porque eu tive o chamado reconhecimento automático e foi um valor, salvo engano, de 30 euros. Mas no caso de pessoas de outras universidades que os programas não têm uma nota tão alta na CAPES, é preciso pedir um reconhecimento a uma universidade específica, e aí o valor já é um pouco mais elevado. Eu venho da Bahia, né? Nasci na Bahia, então somos muito mais espontâneos, somos muito mais, falamos muito mais, somos mais abertos para pessoas que não conhecemos, e isto tem muita diferença com a cultura cotidiana portuguesa, né? Mas isso não significou também nenhum tipo de óbice a boas relações em Portugal. Ao contrário, seja na Covilhã, seja em Lisboa, tenho conseguido cultivar boas relações com pessoas nascidas no Brasil, com pessoas nascidas em Portugal e, sobretudo, também em países africanos de língua portuguesa. O principal ganho, e aí muito em termos individuais, foi a possibilidade de produzir em outro idioma, né? Especialmente em língua inglesa. Isto porque no Brasil, ao menos na área da comunicação social, não há um estímulo, inclusive financeiro, apoio estrutural, etc., para que nós, pesquisadores e pesquisadoras, possamos publicar os nossos trabalhos em língua inglesa. Aqui em Portugal isso é diferente, não é? Isto é muito valorizado, isto é muito incentivado. Então, nesses 3 anos, eu consegui qualificar o meu currículo, sobretudo na área de publicações em língua inglesa. Nesse período de 3 anos, eu consegui organizar já 2 livros, este com a Adriana Gonçalves e com a Luísa Torre, e um outro livro, também com outro pesquisador português, o Pedro Jerônimo, que também já foi lançado. Em termos de lazer, de atividades culturais, Lisboa é particularmente um lugar muito privilegiado, tem muita oferta cultural, tem muito teatro, muita música, tem salas de cinema, tem cinemas, por exemplo, que estão fora de centros comerciais, que são os que eu particularmente mais me interesso. Então tem uma vida cultural muito dinâmica e muito interessante. Então você pode ter no final de semana uma mostra de cinema angolano e no dia seguinte tem uma mostra de cinema indiano e depois tem um teatro de um grupo formado por pessoas da França, enfim. Isso é muito comum aqui em Lisboa. Da cultura propriamente portuguesa, o que eu mais me interessa e que mais gosto é o fado. Gosto de ir à casa de fado, sobretudo a Tasca do Chico, no Bairro Alto. O fado tem ali a sua tristeza, mas é uma tristeza bonita, né, assim digamos. É uma tristeza que não faz mal a ninguém, então pode ser uma tristeza também bonita. Uma outra coisa importante a considerarmos em Portugal, principalmente para quem vem do Brasil, tem a ver com a questão da segurança, né? E aí, veja, eu como um homem negro, eu não sou aquela pessoa que vai dizer que consegue perceber uma diferença, isto porque o espaço público, seja no Brasil, seja em Portugal, para homens negros é um espaço público que é um lugar ainda de ameaça, né? Da ameaça de uma atuação policial que possa ser truculenta, uma abordagem que não condiza com aquilo que deve ser uma abordagem respeitosa, etc. Mas, especialmente para mulheres, tem uma diferença significativa. E eu digo isso pelas conversas que tenho com amigas, mulheres brasileiras que vivem aqui em Portugal. E esses dias eu estava passando de Uber pela Marquês de Pombal, que é uma área central, assim, relativamente central de Lisboa, por volta das 11 da noite, estava o condutor do Uber e eu apenas, e eu vi 2 moças jovens, devia ter ali na casa dos 20 anos, caminhando, dando risada, alegres, se divertindo sozinhas, às 11 da noite. E quando eu vi aquela cena, eu pensei, olha, será que essas meninas estariam desta forma numa grande cidade brasileira a esta hora da noite? Então, não sei, dificilmente não, né? Isso não significa que Portugal é uma perfeição, isso não significa que Portugal não tem violência, isso não significa que Portugal não tem crimes contra as mulheres, ao contrário, tem muito, mas o espaço público, o uso do espaço público livre
e que permite uma sensação de segurança, isso é uma diferença significativa em relação ao Brasil. Lamentavelmente não pela diferença, mas pelo fato do Brasil ainda precisar ter a questão da segurança como uma necessidade e uma urgência. Em relação ao futuro, eu não posso afirmar aqui que tenho um desejo de permanecer em Portugal por X anos. Mas uma coisa eu tenho certeza, o meu futuro, né, e é o futuro que eu desejo para mim, é o futuro na área da investigação, na área da docência, na área científico-acadêmica, é um futuro que ele já foi, em grande medida, construído por essa trajetória feita aqui em Portugal. Então eu costumo dizer que eu sou muito grato a Portugal porque o país me proporcionou o que eu já comentei, né? Redes de articulação, participação em fóruns, em eventos que antes eu não conseguia acessar estando no Brasil, publicações em língua e com pesquisadores que eu também não conseguiria acessar tão facilmente estando no Brasil. Então o futuro, seja em Portugal, seja em um outro país, é um futuro que tem Portugal como um marco muito importante. A quem deseja ou a quem pensa vir para Portugal um dia, o meu principal conselho, diria sugestão, é se organizar. Se organizar envolve, por exemplo, pensar com calma, com tranquilidade, se Portugal é mesmo o destino mais interessante para aquilo que se pretende. Pensar envolve também construir uma estrutura que tem a ver com a estrutura financeira, mas uma estrutura familiar, uma rede de amigos, uma rede de apoio que possa fortalecer esse caminho de vinda para o país. Mas planejar envolve também, por exemplo, ter toda a documentação adequada para a permanência no país ou solicitar essa documentação ainda estando no Brasil. E isso envolve algo que facilita bastante, por exemplo, contratar serviços especializados. Então, por exemplo, tem escritórios de advocacia ou advogados e advogadas de forma independente, autônoma, que trabalham com direito de imigração. Então, pagar por um serviço que, na verdade, vai ser um investimento, porque vai facilitar no acesso a documentos, né, na emissão, por exemplo, de NIF, de visto, de autorização de residência, etc. Tudo no sentido da pessoa estar com a sua documentação regularizada no país. Não dá para ir para um país que está distante 8 horas de uma viagem de avião e querer voltar no dia seguinte porque algo não deu certo, né? Provavelmente algumas coisas podem não dar certo, mas é justamente ter um planejamento financeiro, ter uma rede de apoio, ter contatos, ter uma documentação regularizada que vai minimizar os possíveis problemas, né? Atenuar os possíveis problemas. Então são as minhas sugestões para quem planeja ou deseja vir a Portugal. Um outro conselho, e este acho que até mais sério, assim, termos cuidado com aquelas informações que dão a entender que Portugal é um país que está às mil maravilhas, muito pelo contrário. Então eu já vi, por exemplo, vídeos de influencers ou desinfluencers, né, que vão ao supermercado e dizem, olha o que dá para comprar com 10 euros. Bem, você consegue ir ao supermercado e comprar alguma coisa com 10 euros, assim como, desculpa, né, se nós formos fazer aí a cotação de hoje, você pode ir ao supermercado no Brasil e comprar algo com 60 reais. Conseguir, consegue, mas você consegue, do ponto de vista da alimentação, você vai conseguir comprar itens que, será que tem a ver com a alimentação saudável, primeira coisa? Segundo, para quanto tempo vai durar aqueles itens que você comprou? Vai ser para uma semana? Vai ser para 2 dias? Vai ser para uma quinzena? Né? Terceiro, é lembrar que, na verdade, assim, o supermercado não é o único gasto que nós temos num país, né? Principalmente quando chegamos num país novo, temos muitos gastos, por exemplo, com emissão de documentos, temos muitos gastos com aluguel de apartamento. Lembrar que quando você vai alugar um apartamento, você não paga de entrada apenas o valor do primeiro mês, você paga o primeiro mês e você tem a caução, que em geral são 2 ou mais 3 meses. Então, me preocupa muito esse tipo de informação, que é até desinformação, na verdade,
que vende uma ideia de mil maravilhas. Portugal não está às mil maravilhas, mas Portugal também não é o país mais problemático do mundo, né? Mas Portugal é um país que oferece boas possibilidades de trocas culturais, que tem um sistema de educação que, com todos os seus problemas, é um sistema de educação pública que funciona, tem um sistema público de saúde, assim como o Brasil tem o SUS, Portugal tem o Serviço Nacional de Saúde, o SNS, que é público, que é gratuito, e que funciona razoavelmente com os seus problemas, assim como o SUS também tem problemas, mas também funciona, né? Então, é isso, é pensar muito, pesquisar, se planejar, conversar com pessoas que já estão no país ou que já tiveram experiência no país, conversar com pessoas que talvez tenham experiências diferentes, ou seja, não só conversar com pessoas que tiveram uma ótima experiência e também não só conversar com pessoas em que a experiência foi péssima, mas tentar também buscar aí posições de equilíbrio para tomar uma decisão. E aí, gostou do bate-papo? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, o seu comentário e não esquece de enviar esse vídeo para quem está querendo vir morar em Portugal.